fortalecer cada alma, cada vida, cada pessoa, que o Senhor possa quebrar, meu Senhor, os grilhões do inferno, as amarras, as algemas, que só o diabo, que só o Senhor pode, meu Pai, porque o diabo, ele não pode prevalecer, meu Deus. O diabo, ele não pode agir contra as nossas vidas, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, nesta sexta-feira, clamando o teu santo poder, pedindo a tua bênção, a tua unção, a tua luz, e pedindo, meu Deus, abençoa cada vida, olha para estas almas e quebra todos os grilhões do inferno. Meu Deus, eu clamo o teu poder, a tua unção, a tua luz e a tua plenitude, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Por favor, pode sentar. Eu sou o pastor Josailton, você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem. E eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar grandemente e poderosamente nessa sexta-feira, dia de Natal, né? Feliz Natal para todos vocês e que Jesus nasça em seu coração todos os dias. E isso é que é o mais importante. É você ter essa comunhão com o Senhor, na certeza que o Senhor Jesus há de nascer no seu coração todos os dias, tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos trazer um assunto que tem afligido a vida de muitas pessoas, é o medo. O medo tem sido um instrumento na mão do diabo, e o medo tem feito o povo de Deus paralisar, regredir, correr, né, de volta, retroceder. Infelizmente, o medo tem sido algo nocivo para a vida do povo de Deus, né? Então, infelizmente, o povo de Deus aí, o diabo tem conseguido travar o povo de Deus por causa do medo. E a gente está aqui para trazer para você uma palavra de fé, para que você possa vencer esse medo, para que você possa superar esse medo, para que você possa verdadeiramente desfrutar, meus irmãos, de todo o poder que só o Senhor Jesus, ele tem para te dar. E é vencendo esse medo, é vencendo essa ação que o inferno tem trazido para você. Você não pode aceitar, você não pode permitir que esse medo esteja fazendo parte da sua vida, fazendo parte do seu ser. Não, você tem que dar um basta nessa ação do inferno, nessa obra do diabo. Então vamos lá, vamos estudar a respeito disso. E o título da mensagem, põe aqui na tela, por favor. O título da mensagem hoje, ela é Vença o Medo. Então é só você vencer o medo, eu tenho certeza que o poder de Deus irá se manifestar na sua vida grandemente e poderosamente, tudo para a glória do Senhor. Então vença o medo, não deixa que o medo venha sobre você, não. Então aprenda a vencer o medo, tudo para a glória do Senhor. Então vença o medo, é o título da nossa mensagem de hoje, em o nome de Jesus. Romanos capítulo 8, está aí o título da mensagem, Vença o Medo, sexta-feira, 25/12/2020, pastor Josailton Batista. Romanos capítulo 8, vamos ao versículo 15, por favor. Romanos 8, versículo 15, em nome de Jesus. Romanos 8, versículo 15. Irmãos, Romanos 8, versículo 15. A palavra do Senhor diz para nós aqui o seguinte. Veja só o que está escrito. Ele diz para nós o seguinte: porque
não recebeste o espírito de escravidão. Então, irmãos, antes você era escravo das ações do maligno. Antes você era escravo da obra daquele que rouba, mata e destrói, que é o diabo. Infelizmente, essa era a nossa realidade. Infelizmente, era assim que nós vivíamos e convivíamos, né? Com essa ação do maligno. Mas a palavra do Senhor diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai. Abba quer dizer Pai, né? Então Deus mostra aqui para nós, irmãos, a mudança, a reviravolta que ele fez. E isso fica lá bem claro em Colossenses, por favor, Colossenses 1,13, para que os meus amados possam compreender o que está escrito em Colossenses 1,13. A palavra do Senhor diz: Ele nos tirou da potestade das trevas, da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, houve uma mudança, uma transformação. Você não pode estar vivendo mais debaixo daquele jugo que o diabo colocava na sua vida antes de você conhecer a Cristo. Você não pode permitir, você não pode aceitar que o Satanás ele venha sobre a sua vida e você seja uma pessoa aí cheia de medo, cheia de angústia, cheia de tristeza, porque o medo, ele só vai nos ocasionando coisas ruins para nós, né? Então a gente precisa, meus irmãos, vencer essa ação do inferno, essa ação do diabo, para que a gente possa triunfar. Então ele diz: ele nos tirou da potestade e da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Vamos voltar lá? Romanos 8,15. Romanos 8,15. Então, o que é que ele continua dizendo aqui para nós? Ele diz para nós o seguinte, ele continua afirmando aqui para nós o seguinte. Ele diz, veja só, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual clamamos Pai. 2 Timóteo 1,7, ele é bem claro do que Deus fez por cada um de nós. E é importante você ter essa ciência e essa consciência desse poder de Deus sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Veja só, deixa eu trazer aqui para vocês, para que você possa ter essa consciência. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, o espírito de medo. Tá? Então, essa ação é uma ação maligna. Não foi algo que o Senhor Deus nos proporcionou. Não foi algo que o Senhor Deus tenha nos dado. Não. Isso aí é obra do inferno. Isso é obra do diabo em nossas vidas, em nossos corações. E a gente precisa, meus irmãos, vencer essa ação do inferno. E a gente precisa, meus irmãos, vencer essa obra do diabo. A gente precisa entender. Mas o que é que Deus nos deu? Mas de fortaleza. Deus nos deu o espírito de fortaleza, de poder. Deus nos deu o espírito de amor. Deus nos deu o espírito de moderação. Meus irmãos, é isso que nós temos que lutar. É isso que nós temos que reivindicar. É isso que nós temos que clamar ao Senhor nosso Deus, né? E falar com o Senhor nosso Deus. Oh, meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor, crendo e acreditando nessa obra perfeita
que o Senhor realizou na minha vida. O Senhor não me deu o espírito do medo, mas o Senhor me deu o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. Então, porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Então você precisa, meus irmãos, lutar contra essa ação maligna que vai lhe ocasionando o medo, que vai trazendo para você esse medo, que não deixa você crescer, não deixa você ser uma pessoa abençoada, vencedora, que vai travando você. A palavra do Senhor diz, 1 de João 4, versículo 18, por favor. 1 de João 4, versículo 18. Olha só o que é que diz na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, no versículo 18. Olha só o que é que está escrito. Preste bem atenção. Veja aí o que é que Deus está nos dizendo e nos afirmando. Ele diz para nós: no amor, Deus é amor, tá? E lembre que Deus te deu o espírito de amor, tá? No amor não existe o que? Temor, medo. Antes, o perfeito amor preste atenção, lança fora o temor, o medo, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em quê? Em amor. Agora, só para você entender, deixa eu falar aqui para você, tá? Põe aí na tela 1 de João 4:8, por favor. 1 de João 4, versículo 8. Põe aí na tela, por favor. Isso. O que está escrito aí em 1 de João 4:8? Aquele que não ama, o que é que acontece? Não conhece a quem? A Deus. Por qual motivo? Porque Deus é. O que é que o Senhor Deus ele é? Ele é amor. Então, volta lá. 1 de João 4:18. 4:18. Presta bem atenção no que está escrito. Presta bem atenção naquilo que o Senhor Deus fala ao teu coração. Presta bem atenção. Então, ele declara aqui. Veja só o que é que ele declara. No amor não há. Há desistir. No amor não existe temor. Se eu estou no amor, quem é amor? Deus. Se eu estou na palavra, se eu estou vivendo a palavra do Senhor, se eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Se eu estou vivendo uma vida no temor do Senhor Jesus Cristo, andando no perfeito amor, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Se eu estou andando nesse temor do Senhor, então a palavra diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. Quando você, irmão, está em comunhão com Deus, põe para mim aí 1 de João 4, 1 de João 4, versículo 4. Põe aí para mim. Filhinhos, sois de quem? De Deus. E já os tendes o quê? Vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está onde? No mundo. Então, quando você tem essa consciência, quando você tem esse entendimento que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, você passa a deixar o medo de lado. Porque você sabe que você está em comunhão com o único e verdadeiro Deus. Você sabe que você está em comunhão
com aquele que tem o poder de mudar a sua vida, de transformar o seu ser. Você sabe disso. Você sabe que você está em comunhão com aquele que pode e quer levantar você e fortalecer você e fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus. Então, volta lá, 1 de João 4:8, 4:18, perdão, 4:18, Deus é amor. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Salmo 34, versículo 4, ele diz para mim e para você o seguinte, presta bem atenção no que está escrito, para que você possa compreender e entender o que o Senhor nosso Deus está falando a cada um de nós, tá? Para que você possa desfrutar dessas bênçãos do Senhor na nossa vida. O Salmo 34, versículo 4 diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. O que está escrito mesmo? Livrou-me de todos, sem exceção, de todos os meus temores. Quando você busca a Deus, Deus te livra de todos os teus temores. Meus irmãos, vamos para Mateus, capítulo 14, por favor. Vamos para Mateus 14. Vamos aqui entender um pouco o que é que o medo causa, o que é que o medo faz, qual é a estratégia que o diabo faz para poder causar em você esse pânico, esse medo, e quais são as consequências de que esse medo, esse pânico tem feito, quer fazer na sua vida, né? Vamos lá, vamos entender isso, que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar muito agora. Versículo 22, por favor. Mateus 14, versículo 22, por favor. Ele diz aqui o seguinte, olha, presta atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então, observem bem que os discípulos receberam uma ordem do Senhor Jesus. Irmãos, uma das ações que o diabo mais quer fazer na minha vida, na sua vida, é que a gente não respeite, é que a gente não obedeça, é que a gente não cumpra a ordem do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, quando a gente obedece a Deus, né, as bênçãos vêm sobre nós e nos o quê? E nos alcançam. E o diabo, ele não quer que as bênçãos do Senhor Jesus alcancem você. O diabo não quer isso. Então ele vai fazer de tudo para que você não cumpra, não obedeça, não respeite a ordem que o Senhor Jesus te deu, né? Os discípulos deveriam passar para outra margem, os discípulos deveriam respeitar a ordem do Senhor Jesus, né? Então, os discípulos iam simplesmente cumprir aquilo que ele mandou. Então, a palavra do Senhor diz: e logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que é que aconteceu? 23, eles obedeceram. 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Então, Jesus ficou e os discípulos obedeceram e foram. Só que, o que é que acontece aí nessa transição, nessa situação? A palavra do Senhor diz, 24, por favor. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu querido,
Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te manda fazer algo, o diabo, ele vai tentar de tudo para te impedir. A gente tem uma grande lição, tá? Do nosso pai na fé. Deus está me lembrando aqui. Vou procurar aqui para poder falar. Chamado Abrão, né? Abrão estava oferecendo, Deus falou com Abrão, e Abrão foi oferecer um holocausto ao Senhor Deus. Deixa eu olhar aqui, peraí, só um minutinho. Para não falar coisas da minha cabeça, tá? Gênesis. Isso. Deixa eu ver aqui. Gênesis 12. Isso. Deixa eu olhar aqui para poder. Gênesis 15. Gênesis 15. Em Gênesis 15, o Senhor Deus dá uma animada em Abraão, né? Gênesis 15, versículo 4, tá? Vamos lá. Gênesis 15, versículo 4. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte. Presta bem atenção no que está escrito na palavra do Senhor Deus. Ele diz: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, né? Abraão estava falando com Deus que o tempo estava passando, ele não ia ter herdeiro, né? E perguntou se o Damasceno Eliezer seria o mordomo dele, né? Seria o Damasceno Eliezer, seria a sua descendência, né? E Deus declarou para ele que não. Deus disse para ele que não. Deus mostrou para ele que não seria dessa forma, né? Que ele seria abençoado, não seria desse jeito. Então, versículo 5. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: Assim será a tua o quê? Semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. 7, por favor. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. Versículo 8. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? 9. E disse: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. 10. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs-se cada um deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Versículo 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, o que? As enxotava. Então, Deus deu uma ordem para Abraão. Abraão estava fazendo, nosso pai na fé. Quando Abraão estava cumprindo, as aves começaram a descer. Abraão ia lá e enxotava. Meus irmãos, ora, a gente dando uma aprofundada, trazendo mais para um lado espiritual, a gente vê lá na parábola do semeador que essas aves são os demônios que querem roubar a sua bênção. Abraão as enxotava. Meus amados, preste bem atenção, por favor. Mateus 11, versículo 12, na edição revista e atualizada, por favor. Isso, RA, por favor. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por quê? Por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Você tem que se esforçar. Porque o inimigo ele vai criar dificuldades, barreiras. Primeira carta aos Coríntios 16, versículo 9. Uma porta grande e eficaz. Está aqui na tela. 1 Coríntios 16, 9. Uma porta grande e oportuna. ARC, por favor. ARC. Isso, obrigado. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E existe muitos o quê? Adversários.
João 10, 9, nós sabemos que essa porta é o Senhor Jesus. João 10, versículo 9. A palavra do Senhor diz: eu sou a porta, Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á salvação, entrará e sairá a libertação e achará pastagem, suprimento. Quando você entra pela porta, tudo você vai achar do melhor. Por isso que Mateus 14, 23, Jesus dá uma ordem e aqui a gente começa a ver que o vento já começa a ser contrário, né? Versículo 24, por favor, perdão, 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Era contrário. Só que, versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus aqui, irmão, faz o sobrenatural acontecer. Jesus aqui quebra as leis da física. Jesus aqui mostra a todos nós que ele é superior a todas as coisas da natureza, porque ele criou todas as coisas da natureza. Ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Então ele mostra aqui para nós, claramente, o Deus poderoso que ele o é, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que pode e quer só nos dar, não é o pior, é o melhor. Deus é Deus, irmãos. Deus nos dá sempre o que é de melhor. Deus é Deus para nos dar bênçãos, e bênçãos sem o que, irmãos? Sem medidas. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, fizeram o que, irmãos? Se assustaram. Ou seja, o discípulo nunca tinha visto homem algum andar sobre as águas. É uma cena inusitada. É uma cena que eles assustaram. Mas preste atenção. E dizendo, é um fantasma. Gritaram com o quê? Com medo. Então, no raciocínio lógico, no pensamento humano, eles estavam com tão medo que eles começaram a criar fantasma. Eles criaram fantasma. Irmãos, eu pergunto a você, fantasma existe? Ah, pastor, não existe. Claro que não existe. Mas só que o medo faz a gente criar coisas que não existem. Então, olhe para você. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com você? Ou talvez o teu medo está criando coisas que não existem na sua vida. O teu medo está trazendo para você barreiras que não existem. Você tem que buscar a Deus, irmãos. Estou lembrado? Por favor, põe na tela de novo. Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus, o quê, irmão? Temores. Vamos lá. 1 de João 4, versículo 18. Vamos relembrar, né? 1 de João 4, 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em quê? Em amor. Então, quando você está no amor de Deus, irmãos, o temor, o medo, não faz parte da sua vida. O medo não faz parte de você. Você passa a ser uma pessoa superior ao medo. Você passa a ser uma pessoa que vence a ação do medo. Você transborda essa ação do medo. Então, ele continua mais dizendo para nós. 1 João 4,18, voltando, 1 Timóteo 1,7. Aliás, 2 Timóteo 1,7, não é isso? Isso. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de quê? De temor, de medo. Mas deu o quê? Deu o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de moderação. É isso que Deus nos deu. Então, volta lá para o versículo 25, por favor. Versículo 25. Isso. Versículo 25.
Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com que? Com medo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que o medo faz a gente criar fantasma onde não existe, né? Essa é a ação do medo. O medo faz você criar fantasma onde não existe. Continuando, meus irmãos, por favor. Vamos lá. Continuando. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Jesus já desmancha a visão deles, achando que era o quê? Medo. Jesus já dá uma desmanchada neles aqui, para que eles parassem com aquele medo, com aquela ação, né, do inferno. Jesus já dá essa desmanchada aqui. Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, preste atenção agora. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, o que é que acontece com medo? Se és tu, eu pergunto a você, se és tu, é certeza ou é dúvida? Ah, pastor, é dúvida. Claro que é dúvida. Ele não teve convicção. Então, volta o versículo 27. Mesmo o Senhor Jesus se edificando, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, logo, tá? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha, não tenha medo, sou eu, Jesus. Mas só que quando você está com medo, versículo 27, o medo não deixa você acreditar na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. O medo faz você duvidar da palavra de Deus. O medo faz você questionar a palavra de Deus. Vocês estão lembrados? 1 de João 4,18. O perfeito amor, no amor não há temor. Quando você está na palavra, você não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o quê? O temor, lança fora o medo. Porque o temor, ou seja, o medo, tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito aonde? Em amor. Tá? Então, quando você não está nesse amor verdadeiro, você fica aí com medo. E o medo faz você duvidar. E mais, vamos lá. Volta lá, por favor. 28, porém. E respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo, por cima das águas. O que acontece? Versículo 29, e ele disse, Jesus, claro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando você anda na palavra de Deus, o milagre sempre vai acontecer. Pedro fez o sobrenatural acontecer. Pedro fez com que o milagre acontecesse. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos enche de esperança, de fé, de acreditar, meus irmãos, que somente na palavra de Deus o sobrenatural acontece. Somente na palavra de Deus aquilo que não tem explicação, porque qual é a explicação que se dá um homem andando sobre as águas? Não tem explicação. É tudo ao contrário do conhecimento humano. Lei da física é quebrada, é destruída, é detonada. Então, o homem não pode andar sobre as águas. O homem não tem como andar sobre as águas. Mas Pedro andou. O ser humano comum andou. E você poderia dizer, não, mas é Jesus, certo, mas aqui nós estamos vendo aqui o quê? Pedro. Então Pedro andou. Então aqui Deus mostra para a gente, né? E é isso que nós temos que entender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Isso nos mostra que Deus, porque Deus, presta atenção nisso, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas Deus nos deu o espírito o espírito de fortaleza, o espírito de amor
e o espírito de moderação. Irmão, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, irmãos, a gente tem força para quebrar as barreiras das coisas comuns, das coisas naturais. A gente tem força para quebrar as barreiras de todo e qualquer obstáculos que são lançados sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser. E é isso que você tem que colocar dentro do seu coração, tá? Você tem que colocar dentro de você isso. Então, voltando, por favor, essa situação aqui agora, versículo 29, e ele disse, vem, Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas, sentindo que o vento forte, lembre-se, versículo 24, lembre-se, 24, que o vento era contrário, tá? O vento estava contrário. Então, 30, por favor. Mas, sentindo o vento forte, teve o quê? Teve medo. Irmãos, vamos lá, deixa eu dar outra situação para vocês. Hebreus 10, versículo 35. Preste bem atenção. Não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem de grande e avultado galardão. Pedro, quando saiu na palavra, a palavra nos dá uma confiança, uma fé sobrenatural. Então, ele diz, não rejeite, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tá? E aí ele vai falando, 36, por favor. Deixa eu passar aqui rapidinho. Porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver feito a vontade de quem? De Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. 38 agora, preste atenção, tá? Mas o justo virá de quê? Da fé. Irmãos, não tem outro jeito. Nós temos que viver da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você precisa estar firme na fé. Você precisa, né? Vamos para o versículo 35. 10:35, por favor. 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 38. Porque 38. Mas o justo virá de quê? Da fé. Então você tem que viver da fé. Então a palavra do Senhor diz, vamos voltar lá, por favor, Mateus 14:30. Mas, sentindo o vento forte, o que é que teve? Teve medo. E começando a ir para o fundo. Então, o que é que a gente está vendo? O que é que o medo faz? O medo faz você paralisar. O medo faz você afundar. Então, vamos lá. O que é que nós aprendemos que o medo nos faz? O medo faz você criar fantasma onde não existe. O medo faz você duvidar da palavra de Deus. O medo faz você, irmãos, se paralisar. O medo faz você afundar. Tudo é ação de quem? Do medo. Então, tudo é isso. Jesus deu uma palavra, eles duvidaram, eles não acreditaram, eles não confiaram. Então, o diabo, ele vai trazendo medo justamente para isso, para paralisar você, para afundar você. E aí, quando ele começou a ir para o fundo, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Versículo 31, por favor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que o duvidastes? Então, o medo cria dúvida em você. O medo faz você ter fé pequena, faz você se apequenar diante das situações. Meus amados, 2 Timóteo 1:7, a palavra é bem clara. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de amor, de fortaleza, de amor e de moderação. Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão,
para outra vez estares em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual clamamos, Pai. Salmo 34, versículo 4. Quer vencer o medo? Busque ao Senhor. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, todos os teus medos. Nós vamos agora orar. E esse medo que o diabo trouxe para você, ele cai por terra é agora, em o nome de Jesus. Por favor, os irmãos estão aqui na igreja, fiquem em pé. E os irmãos de casa, vamos orar com fé, tá? No jeito que você puder ir orar, né? Pode ser de olho aberto, trabalhando do jeito que você tiver, tá? Pai, eu uno a minha fé com a fé desse homem e dessa mulher. Meu Deus, eu clamo, porque o Senhor sabe que o medo tem sido uma ferramenta poderosa na mão do diabo. Quantos filhos e filhas do Senhor, o inimigo tem semeado medo, e essas pessoas têm perdido grandes bênçãos, grandes oportunidades. Quantas vezes, meu Pai, essa pessoa, devido ao medo, não foi um passo à frente, mas quando nós temos confiança no Senhor, quando nós acreditamos em Ti, nós fazemos o sobrenatural do Senhor acontecer. Pedro, sob a Tua palavra, andou sobre as águas. Mas enquanto ele estava com medo, ele duvidou do Senhor. Enquanto ele estava com medo, ele criou fantasma. Ou seja, o medo impediu os discípulos, homens que andaram com o Senhor, que te conheciam, impediu os discípulos de te conhecerem e te enxergarem. Então o medo proporciona a paralisia. O medo proporciona você afundar. Mas, meu Pai, acabou o reinado do medo na vida desse homem, dessa mulher. Acabou o cativeiro do medo na vida desse homem, dessa mulher. Na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Espírito do medo, como declara lá Romanos 8,15. Espírito do medo, eu te determino agora. Bata em retirada. Porque Deus não nos deu o espírito do medo. Deus nos deu o espírito do poder, do amor e da moderação. Que o poder de Deus, que o amor de Deus, que a moderação de Deus invada o teu ser agora. E que esse espírito do medo seja lançado fora. Porque o perfeito amor que Deus te dá nesse momento, lança fora todo medo. Eu digo espírito do medo, causador de problemas na vida deste homem e desta mulher. Eu determino agora que todo espírito do medo, toda obra do inferno, toda ação do inferno na vida deste homem e desta mulher, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Meu Deus, eu creio que todo este povo está recebendo o espírito do poder, do amor e da moderação. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Respira fundo, tome posse da bênção e acredite no seu milagre. Creia que Deus manifestou a glória dele sobre a sua vida. Creia que Deus deu para você a vitória. Os irmãos aqui da igreja, por favor, pode sentar. Meus irmãos de casa, que Deus abençoe a todos vocês. Um feliz Natal do seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista, que seja muito abençoado. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e que o Senhor Jesus nasça todos os dias no seu coração. Um forte abraço, seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista. Feliz Natal, Deus abençoe a todos. Fique na paz, sem medo, porque Deus te deu o espírito do poder, do amor e da moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7.
Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 03002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 3300. 28